Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Um certo dia o fósforo disse à vela: hoje eu vou te acender. Ah, não, disse a vela, você não se dá conta que você pode me acender. Meus dias estarão contados, mas me faça uma maldade dessa, não? Bom, então você quer permanecer assim toda a sua vida? Dura, fria e sem ter brilhado nunca? Perguntou o fósforo. Mas tem que me queimar, isso dói e, além disso, consome todas as minhas forças, murmurou a vela. Então, respondeu o fósforo, você tem toda a razão, mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz e o que eu, como fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e o meu tempo é curto. Mas se eu te passar a minha chama, eu terei cumprido com o propósito da minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Agora você é uma vela e sua missão é brilhar. Toda a sua dor e energia se transformará em luz e calor por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no final de sua chama, e disse-lhe, por favor, então, acenda-me. E assim produziu uma linda e brilhante chama. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências duras, experimentar a dor e sofrimento para que o melhor que temos surja, seja compartilhado e possamos ser luz. Lembre-se que mar calmo não faz bons marinheiros. Os melhores são revelados nas águas agitadas. Então, se você tivesse que passar pela experiência da vela, lembre-se que servir e compartilhar o amor é o combustível que nos mantém vivos. Você é a luz do mundo e sua missão é irradiar essa luz. Nunca se esqueça que devemos sempre ser luz, uma luz que guie, não que apague e acenda. Brilhar para dar muito brilho. Queria dedicar a essa mensagem a uma postagem que eu vi e uma lembrança que nós tivemos, a Conceição Toscano, que é viúva do meu querido amigo Afonso Toscano, que todo mundo conhece, um camarada excepcional, daqueles que a gente pensa que vai durar para sempre e de repente nos surpreende, pura fila, né? E eu fico arrepiado, porque foi agora há pouco sentado ali, vi e postei, fiz compartilhamento no meu Facebook, e a hora a Conceição, do qual não tinha grande intimidade, conhecia, sabia que era esposa do meu grande amigo, e ela passou por 2 sofrimentos muito sérios. E eu sinto a tua dor, mas tenho a lembrança da alegria que o nosso querido Afonso Toscano sempre trazia para nós. Era um cara em todas as mesas de bar, compositor, músico extraordinário, enfim. Um beijo para você, tá? E vamos ter a saudade desse querido nosso. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo, para você que acordou na madrugada aí, qualquer dia desse, foi assistir o nosso podcast. Estamos iniciando com a mesa composta hoje, bem formada. Como sempre, meu querido colega de apresentação, nosso amigo, diretor, e aqui ele é o apresentador, não é mais convidado, é fixo. Meu bom amigo Milton de Magalhães Cordeiro Júnior, diretor responsável, viu? Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Cavoque. Como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que eles vão ver. Não é verdade? Na madrugada. É verdade, verdade. Patrick Mota. Fala, meu irmão, tudo bem? Abraço para você, doutor Milton, um grande abraço. Muito obrigado. Nossos convidados também. Hoje tem gente nova além do convidado, né? Só vem com a camisa que não vai. Um daqueles que vai ser igual o Walter, vem de vez em quando. Mas ainda bem que apagaram ali o negócio. Eu acho que de tanto chateado de cortar, assim, acabou tirando ali os símbolos. Então, se jogou de Agora que eu olhei, tirou, né? Tirou. É vergonha. Isso. Na verdade, é o flamenguista bully, sabe? Aquele de pôr café. Pôr café. Pega. Aqui dá. Sem muito lero, nós apresentamos desde ontem, então
Bom, nosso convidado de hoje, pessoal, você que está acompanhando a Cavoc, a rádio web Cavoc aqui no Veiralves, ele tem mais de 30 anos, 3 décadas de uma carreira como policial militar. Coronel, e é o coronel da reserva da Polícia Militar, reserva remunerada, Amadeu da Silva Soares Júnior, conhecido no meio policial, não como aquela coisa ruim, não. A polícia respeita o coronel Amadeu. É assim que a polícia respeita este homem. E por que respeita? Porque o coronel Amadeu foi responsável, quando estava em um dos governos do Estado, pela implantação e pela gestão de um dos programas que a sociedade amazonense à época dizia respirando aliviada, que bom. Nunca vi um policial bater na porta da minha casa, deixar aqui um número de contato do comandante da região. Era o Ronda no bairro. Foi um dos mais exitosos programas que teve. E o coronel Amadeu também foi responsável pela implantação, além desse programa, de um contato direto com a população. Ele fazia questão de conversar com a população e até hoje faz, mesmo não tendo cargo. Faz reuniões rotineiras em vários locais e escuta a população. Eu acredito, e vamos perguntar dele, que ele deve estar escutando muita reclamação do povo, sabe? Muita tristeza. Aquele povo que não pode mais ficar na frente da sua própria casa, numa cadeira de balanço, conversando, porque passa um galeroso de moto e te rouba. Não pode bater um papo com os 2 amigos jogando um dominó na frente da casa, porque passa um criminoso também, assalto é assalto é assalto. Então ele deve ouvir muito isso, nós vamos questioná-lo também. E um outro assunto é que ele se filiou a um partido. Eu até vou perguntar dele se os amigos dele estão curtindo com ele. Partido da Mulher Brasileira. E o coronel tem vários amigos que respeitam muito ele, mas será que fizeram uma piadinha com ele? Por que ele, que recebeu convites de várias outras siglas, decidiu de optar por esse partido, o Partido da Mulher Brasileira? Então, para a gente resumir essa situação, com vocês, o nosso convidado de hoje, Coronel Amadeu, pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Eu também vou seguir aqui o nosso Ó, o microfone do coronel, por favor. Milton de Magalhães Cordeiro. Sabe que não tá posicionado? Eu vou posicionar aqui. A equipe técnica está ainda trabalhando naquela questão de ontem. Acho que agora já está. Agora já está. Peraí, deixa eu apertar aqui. Tem que estar olhando para ti, assim. Pronto. Show de bola. Então, Direcional. vou seguir meus cumprimentos aqui. Faz 50 anos de rádio, eu não tenho que dar o meu jeito. Nosso amigo Pitanga, nosso diretor Milton de Magalhães Cordeiro Júnior, os ouvintes da Rádio Cavoc, nosso convidado aqui, Denis Araújo. Denilson Araújo. Denison. Corrigindo, Denis Araújo. Pronto. Então, Patrick, é uma honra muito grande estar aqui, poder falar de um tema tão latente como esse que você colocou aí, com bastante classe, né? E quer que comece por onde? Pelo partido ou pelo... Vamos começar pelo partido, porque o programa, como diz o co-apresentador titular... Isso vai ficar claro. Eu pediria que desse mais volume no meu microfone, por favor, ou é a escuta, tá? Eu gosto, tá? Legal. Agora ficou muito bom. Agora eu estou gostando, tá? Na verdade, a gente vai conversar muito sobre o assunto. Você está no Partido da Mulher também? Obrigado, Miquel. Na verdade, de vez em quando aqui chega o Timaya. Aqui, Tá legal, não tô me ouvindo, tá tudo bonito. Som. O cara operou o olho, quer ficar bom também. Não é isso, não. É que, na verdade, você é do ramo, você sabe que se a gente não estivesse ouvindo bem, a gente cansa. E se caminhar é uma coisa, caminhar conversando é outra história, né? Cansa mais. E para falar, cansa. Mas, na verdade, nós vamos falar a respeito disso aí e a tua trajetória, normalmente, eu digo assim, o convidado vem aqui não é para responder perguntas de ninguém, é para comentar sobre assuntos. Mas acaba sendo isso. O Patrick vai fazendo a pergunta, né? E o convidado vai respondendo. Mas isso não impede de a gente tocar em outros assuntos. Mas ele fez a pergunta e eu gostaria de saber também, né, Patrick? É isso aí, PMB. Como é que surgiu o Ele, convite? na verdade, quer saber por que você foi para o Partido da Mulher. Partido da Mulher Brasileira. Vamos lá. Você nunca foi para o Partido da Mulher? Partido da Mulher Brasileira, é o nome da sigla. É sigla, exatamente. Essa sigla ela vai passar a se chamar, depois que o TSE aprovar, Brasil 35. Mas eu fui porque é Partido da Mulher Brasileira mesmo. A primeira motivação, é claro, porque você tem que analisar a viabilidade eleitoral, né? E o partido ele deu todas as condições para que houvesse essa viabilização e, sem falsa modéstia, eu acho que é uma das chapas mais
tranquilas para concorrer à eleição hoje nesse pleito de 2022. E o segundo motivo é que na segurança pública, Patrick, existem 3 grupos de vulneráveis: crianças, mulheres e idosos. E no tocante às mulheres, quando a gente deixou o governo em 2018, nós deixamos a Delegacia da Mulher com a Ronda Maria da Penha instalada na delegacia, fazendo um trabalho integrado junto com a delegacia e com a Vara Maria da Penha, né? Que é um sonho que a gente tem de, lá na frente, construir uma estrutura melhor do que essa, que é chamado de a Casa da Mulher Brasileira, que vai abrigar todos esses componentes, o Ministério Público também, etc, etc, e vai ter uma estrutura, tem que ter uma estrutura de acolhimento. Durante a pandemia, o indicador de violência doméstica foi um dos que mais cresceu, porque aconteceram coisas que não aconteciam na vida normal, no cotidiano normal, né? As pessoas começaram a ficar em casa quando não ficavam, você saía para trabalhar, passou a não sair mais, passou a fazer parte de uma rotina que você há anos não fazia. O nível de tolerância foi a 0. Foi a 0 e até digo o seguinte, eu escutei uma frase de um camarada durante a pandemia que eu fiquei rindo uma semana, né? Ele disse bem assim, sabe o que eu descobri com essa pandemia? Porque a minha mulher é até legal. Falei, show de bola. A minha mulher é até legal. Depois o casamento continuou? Continuou. 7 dias. Aquela história do cara, da minha mulher é legal, mas só isso. Pronto, exatamente. Mas assim, não, eu estou contando aqui a título de brincadeira, mas aconteceram coisas na pandemia que as pessoas não estavam preparadas. Nós não estávamos preparados. Também. Não, assim, eu estou falando. Então, por isso que esse indicador ele cresceu demais. E é um indicador que não é muito simples de se trabalhar, porque a polícia não pode estar dentro da casa dos outros fazendo policiamento. Então, ou seja, tu tem que trabalhar campanhas educativas, tu tem que trabalhar a repressão, porque... E lá em Roraima a gente fez um trabalho desse, parecido lá, que deu muito certo, que era a introdução, a juíza, como ela aplicava as penas nos camaradas que praticavam seguidamente esses crimes, eles começamos a implantar uma palestra e essa palestra começou a incomodar, o cara não queria. Que trabalho foi esse? Em que época lá em Roraima? 2014. Você foi secretário de segurança aqui no governo do Omar. E fui secretário de segurança lá em Roraima no governo do Chico Rodrigues. Ah, depois que saiu daqui... Depois de sair daqui... Lógico, fez um bom trabalho e os caras levaram... E aplicou lá o Ronda do Bairro também, né? Aplicamos o Ronda no Bairro lá, graças a Deus. Deu muito certo, porque Boa Vista era uma cidade que quase não tinha policiamento e depois disso... a população... Mais fácil de trabalhar. Só tem informação se continua a Ronda no Bairro lá? O atual governo retomou lá um sistema de patrulhamento. Mas o Ronda nos Bairros, ele pressupõe uma mudança de postura da polícia. Eu vou explicar para vocês. O cotidiano hoje, aqui como a polícia está trabalhando hoje, é como está trabalhando lá. O policial, ele fica 99% do tempo dele procurando bandido. E 1% do tempo ele vai proteger quem não é bandido. Então, ou seja, no Ronda nos Bairros, a gente inverte essa equação. 99% do tempo ele passa patrulhando e protegendo quem não é bandido, e 1% do tempo ele vai procurar bandido. Por quê? Porque é uma consequência. Se tu está trabalhando e patrulhando, vou te dar um exemplo. Numa dessas plataformas do 190, quando nós estávamos na fase de implantação, eu sentei do lado da operadora, olhei, tinha umas 10 ocorrências na tela dela e ela simultânea, mandando uma para cá, outra para lá e tal. Sabe por que está acontecendo isso? Porque tu não colocou as viaturas no patrulhamento delas, no cartãozinho lá no RPS. O ostensivo pressupõe a prevenção. Sim. Claro que esse que é o segredo do sucesso. Aí, nós atendemos as 10 ocorrências, eu peguei as viaturas, posicionei todas no RPS dela, no roteirinho que ela tem que fazer, para na frente da igreja, 5 minutos, para na frente do mercadinho lá, onde está a muvuca, para na frente da escola. Ou seja, você cumpre um roteiro. Em 10 minutos a gente zerou a ocorrência, eu fiquei com ela 1 hora lá. Provei para ela que se ela colocar as viaturas na posição, não vai ter ocorrência. E não teve ocorrência. É a polícia presente? Tem que ser atitude proativa. Porque a Constituição, lá no 144, ela fala que a polícia militar é a polícia ostensiva e preventiva. Nunca o legislador disse que a polícia era repressiva. A repressão é consequente. Você trabalhava que contingente você trabalhava por turno lá? Manaus tem que ter obrigatoriamente 1.000 homens por turno de serviço. Você sabe que hoje estão operando por turno por 600.
não duvido. Hoje, se muito, deve estar 200. Que é pior, né? Ricardo Nicolau teve aqui, ele está na oposição, e ele estava dizendo que eu já achei pouco 600. Não tem 600. Não tem. Não, é fácil. A gente faz a conta aqui e explica para vocês. A polícia deve ter hoje em torno de 7 mil homens. Você tira 2 mil já e põe no interior do estado, que tem que ter isso. Se muito, não tem 2 mil, para ter 1.800. Certo. Então você já exclui, sobraram 5 mil. Você coloca 1.000 na atividade meio. Sobraram 4 para rodar essa escala. Então você tira um especializado, sobra 3 mil. Você já fez a conta do pessoal que está fora do serviço? Não, aí vamos tirar mais. Casa Militar, Tribunal, o Tribunal de Contas. Assembleia. Palácio. Vai diminuindo. Casa Militar. Né? E aí você começa a se assombrar com o que está acontecendo na segurança pública do Estado. Porque ninguém vem aqui dizer para a população a verdade. Não é ficar escondendo nada, não. Tem que dizer a verdade. E a verdade é essa. Você não vê policiamento em Manaus porque os quadros estão todos defasados, da Polícia Militar, da Polícia Civil. E quantos você tinha por turno lá naquela época? 1.000. 1.000 por turno. E hoje, vamos dizer, na boa vontade, 400, vamos dizer, na boa vontade. Na boa vontade, forçando muito a barra, 300. Para uma cidade de 2,3 milhões. 2,3 milhões, uma cidade extremamente horizontal, que encarece cada vez mais os aparelhos públicos. Em Manaus, a gente tem que fazer um plano diretor novo. Esse plano significa verticalizar a cidade, porque você atende muito mais pessoas com muito menos aparelhos públicos. Coronel, e como é que está aparelhado os carros da polícia? Me diga a verdade. Deve ter câmeras, deve... Não, isso... Não, eu estou dizendo a quantidade. É o suficiente? Não, é. Eles estão novos, eles estão... Então, como é que eles estão, o estado deles? Devem estar porque é uma frota locada. Mas a questão é o seguinte, quando na implantação do Ronda nos Bairros, nós setorizamos Manaus em 193 setores. E cada setor desse, naquela época, tinha uma viatura e 2 motos. Você está falando do zoneamento que foi feito. Foi feito. Isso foi um trabalho que nós ganhamos até prêmio fora do Brasil, que é a aplicação de georreferenciamento na segurança pública. Esses setores eles foram todos georreferenciados, a gente tinha tudo digitalizado. E como eram estabelecidos esses limites aí? Então, esses limites nós colocamos gente na rua, que nem o Google faz. Sim. Percorrendo os limites de uma unidade para outra, de um DIP para o outro, e ficaram todos bem setorizados. E isso montava todo o turno de serviço, era montado esse policiamento. Por isso que a população hoje se ressente, porque ela via o policiamento. E aí, Pitanga, tem uma questão que é primordial. Na saúde, você está se sentindo mal, você procura um hospital. Se você tiver um recurso, você vai para um hospital particular. Na educação, mesma coisa. Se você não quer seu filho na escola pública, você que tem condições, você coloca ele numa escola particular. Segurança, não. Segurança é sensação. Rico ou pobre, você está na rua, você precisa do especialista vem aqui e fala dessa questão. Eu costumo dizer, sou sociólogo, então eu sempre vejo uma periferia disso. Não estou falando periferia física da cidade, geograficamente falando, não. Periferia dessa ação policialística, eu fico vendo. Você acha que colocar 2 mil policiais por turno, na minha visão... 1.000 por turno. Não vai resolver, essa é a minha questão. O programa é bem isso aí, vou te provocar um pouco. Por quê? Porque nunca vi, os caras anunciam, porque é como enxugar gelo. Mas o que você chama de ação policialesca? O que você chama? É porque quando o cara acha que está acontecendo muito crime, ele contrata mais policial e vai jogando policial como se isso fosse resolver. Mas a fábrica de bandidos continua, o que é a fome, a falta de educação, a questão social. Não, eu te entendi. Isso aí se chama, você tem que fazer sempre as duas ações. Isso. Atuar no efeito, mas atuar também na causa. Na causa. Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer, Pitanga, sabe, foi a redução da evasão escolar. Porque os comandantes, eles frequentavam as escolas, eles palestravam nas escolas, os delegados também. Nós viramos parceiro das escolas para tirar
de volta, para trazer de volta as crianças que estavam na evasão escolar. Comitantemente tinha um projeto bom de bola, tinha uma série de projetos. Vários projetos sociais, exatamente. Agora, é bem mais profundo isso. Nós temos que fazer hoje um trabalho, e isso é uma das minhas bandeiras, na educação, correndo paralelo, no esporte, correndo paralelo, como inclusão, e na educação. Hoje, a maior preocupação hoje de qualquer governo é com a educação. Vou explicar por quê. Nós estamos vivendo a era da indústria 4.0. E nós continuamos formando os nossos jovens na mesma plataforma que nós formávamos há 20 anos atrás, que era outra realidade. Então, na prática, nós estamos produzindo desempregados. Esses desempregados que não são absolvidos pelas universidades, eles vão para onde? Esse percentual é alto e preocupante. Então, hoje, o maior desafio é criar uma política pública que absorva esses jovens. Por exemplo, acabaram com as escolas técnicas, acabaram com a escola agrícola. Hoje nós não temos uma escola de ponta de tecnologia para me absorver, para me produzir técnicos. Já que eu não posso produzir todo mundo universitário, mas eu posso produzir técnicos. Posso te dar um exemplo, por exemplo, bem conhecido. Carauari e Benjamin Constant. Benjamin Constant, os caras foram lá, e eu sou do tipo que cito os governos que fazem isso, mas não é necessário por enquanto. Se for provocado... Bom, aí os caras vão lá e anunciam obras. Olha, vamos fazer obra aí A, B e C e tal. Chegam a colocar, principalmente em ano eleitoral. Aí eles colocam o tapume, sentam uma empresa lá, contratam os pais de família, cria maior expectativa. Aí o filho já diz assim, pô, no primeiro salário do meu pai vou comprar um tênis. Da moda lá, tem os tênis baratinhos lá na fronteira, a Zona Franca do outro lado lá, você conhece? Enfim, aí essa obra não sai, os caras às vezes são contratados, menos de um mês eles vão embora, porque na verdade eles queriam aquela ordem que é para sair aqueles 20% para iniciar a obra, na verdade é só o jabá. Eu estou falando isso na boa que eu vi essas coisas acontecerem. Aí sabe o que aconteceu? Eu vi garotos de classe média, nós chamamos uma cidade do interior, pobrezinha, são os filhos de professoras, filhos de pessoas desempregadas, que ganham lá 3, 4 contos no interior, isso rende que só, e participando de assalto. Assaltos todo dia, tá? Por isso foi quando prendeu, descobriu que eram filhos de pessoas de classe média que estavam praticando. Por quê? Porque numa situação, essas pessoas eram pais desempregados que criou uma expectativa e ferrou a cabeça do garoto, e aí ele ficou com essa expectativa, e não é nada, porque não é que a ocasião faz o ladrão, a ocasião revela um ladrão, né, na verdade. E aí, isso tem acontecido muito. Carauari é a mesma coisa, que na verdade tinham 1.600 pessoas empregadas, e de repente a Petrobras deu um corte na época, isso faz um bom tempo, e ficam as mazelas sociais. E é daí que vem os bandidos, e é daí que a polícia. Eu vou te pedir para falar sobre esse assunto no retorno, porque nós temos uma pausa aqui, como uma boa rádio que se preza, na hora da Ave Maria. Você estava aqui ontem com a gente, nós falamos a respeito, tá certo? E o Denison, tu é bom tu falar menos, tá falando muito, né? Claro. Porque é um assunto que é sério. Não dá para fazer e graça, o meu né? amigo é piadista. Tá bom, então, vamos fazer o intervalo, a hora da Ave Maria, nós voltamos dentro de 3 minutos e meio, tá ok, Patrick? E no retorno a gente faz a resto das nossas informações. A benção, mãe de todos. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Tá legal, já estamos de volta, e para você que está acompanhando ao vivo, muito obrigado pela audiência. Nós estamos com um pôr do sol bacana, com a hora do rush. A mesa Milton Cordeiro, Patrick Mota, Denison Araújo, o Coronel Amadeu, que está aqui com a gente, convidado, é o apresentador convidado. Nós vamos já voltar ao assunto. Deixa eu dar aquelas informações. Eu tenho, o Patrick também, a previsão da meteorologia que eu não dei na abertura, porque todo dia eu vou abrir pediria até que você mande textos para nós aqui, tem muitas mensagens. Patrick gosta disso também, Milton Cordeiro, né? Para levarmos aí. Hoje foi a estreia daquela parte ali. Eu faço isso no meu programa de manhã, que eu faço em rede, né? Estarei voltando dia 4 a fazer ao vivo. Eu tinha parado alguns meses por questão dos meus olhos, mas depois da cirurgia feita eu tô legal. Tô enxergando tudo e ouvindo bem, viu? Bom, amanhã o dia, segundo a previsão da meteorologia que vem do clima-tempo, será muito parecido com hoje, rigorosamente. Eu queria pedir desculpa que eu errei hoje.
mas é porque eu informei errado, a culpa é minha, né? Na verdade, onde estava escrito céu parcialmente, levemente nublado, tivemos um dia com poucas nuvens hoje, né? Deu uma chuvinha muito rápido, logo perto do amanhecer, mas a temperatura não foi da temperatura de madrugada. Deu 24 graus, a menor temperatura na madrugada. E já foi perto antes do amanhecer. Estava uma temperatura agradável até. Mas nós chegamos a 32 graus. Amanhã também teremos de máxima 32, só que vai amanhecer 22 graus. 22 já é aquela temperatura que você tem no ar-condicionado em casa. É o daqui do estúdio. Hoje está um pouquinho mais, né? Mais quente, né? Mas é porque eu estou de camiseta e tal, né? Bom, teremos 5 milímetros de chuva, muito parecido, só que essa chuva ninguém sabe para onde vai. Mas 5 milímetros aqui... Não chega nem aqui embaixo. Perde até para a umidade relativa do ar, que não vai ser tão alta. Lá em qualquer outro lugar do país, 74% já poderia ser chamado de abafado. Mas aqui, para nós, acostumado acima de 90%, né, 74% é molinho. Os ventos vêm do Nordeste a 8 km por hora, rigorosamente igual. Ou seja, é uma época boa que, apesar de toda a luz, todo o sol, não está tão calor o tempo não, né? Principalmente para quem está dentro do ar-condicionado. Vai lá para fora para você ver se não está muito tão Não, calor. se você tiver direto Esperando o Coronel Matheus agora, direto no sol, tudo bem. Mas se você tiver a sombra, porque a temperatura é medida na sombra, debaixo de uma árvore está bem agradável porque tem ventilação. Ainda tem mais aqui, Patrick. Bom, no terceiro bloco eu venho, porque tem muita gente que estaria aniversariando hoje se não tivesse morrido, no caso do Sérgio Brito, que nasceu nessa data em 1923, Zé Rico, lembra do Zé Rico do Milionário? Que morreu em 2015, mas hoje é aniversário do Neguinho da Beija-Flor. Olha a Beija-Flor aí, gente, fazendo 73 anos. E que não admitiu mudança no nome dele por conta de toda essa situação. Teve polêmica recentemente com o ex-campeão mundial da Fórmula 1, Nelson Piquet, que se dirigiu ao atual campeão, que é o Lewis Hamilton, e numa pergunta que ele estava respondendo, ele falou, esse neguinho e tudo mais. Quer dizer, será que ele fez porque ele não fez por não foi? Aí gerou uma isso não foi agora recente, não. Agora que pipocou tudo isso também. Bom, o Neguinho da Beija-Flor deve ser chamado, então, de Afro-Brasileirinho da Beija-Flor. Afro-Flor. Porque até aquele bolo... Sabes aquele bolo nega maluca que todo mundo gosta? Não pode mais. Você tem que chegar agora na lanchonete e pedir assim, eu quero um pedaço da Afro-Brasileira com transtornos mentais. Aquela expressão que o cara fala. Patrick, o que tens aí, Patrick? Sindicato dos farmacêuticos te processa, né? Eita pílula. Falar isso, o sindicato dos farmacêuticos. Uma pílula, né? Eita pílula, não tem? Rapaz, ele fala, né, rapaz? Olha que legal. Foi que a primeira vez que eu ouvi, ele não dá corda, cara. Conta piada, a gente vai já ouvir daqui a pouco. Mas seguindo a tua ideia ainda há pouco, e antes de retomarmos a entrevista com o nosso amigo, eu bate-papo com o nosso amigo Coronel Amadeu, após acusações de assédio sexual, tá aí a informação que já está na tela agora, aí tá aí. Presidente da Caixa pede demissão após acusações de assédio sexual. Pedro Guimarães é um dos maiores aliados de Bolsonaro e foi denunciado por funcionários do banco. E na carta de demissão ele fala em situação cruel, injusta e desigual. Quem é que assume? Assume Daniele Marques, braço direito de Paulo Guedes, e que é agora a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Se você gosta do presidente da República, não só é eleitor, mas gosta, não se preocupe que isso não atingirá em nada. Ele não tem nada a ver. Todo mundo tem amigo sacana. Né? E alguns... Mas, rapaz, ele está dizendo que é injusto, aí vai... Vamos ver como é que foi feita a denúncia. De repente a pessoa se sente... paquerado e o cara apenas ou elogiou. E tem muita história, meu filho. Na verdade, tem muita história atrás dessa Mas olha, situação. bancada, funcionárias da Caixa foram para frente da sede e fizeram gestos. Tem uma foto ainda aí que a gente vai ver, exigindo a demissão do Pedro Guimarães. Isso foi mais cedo, né? Essas duas informações que eu já passei aqui estão no portal G1, é a fonte dessas informações. O cara é danado, Pedro. Ele já tinha fama antes. Já tinha fama? Bom, é o que elas dizem. Ele diz na carta de demissão dele que não, que considerou isso algo cruel e injusto, mas decidiu pedir demissão. Se fosse uma, como foi o caso da CBF e tal, né? Uma lá que já vinha dando
aquela corda e tal, né? Pai. Mas acontece que o cara gostava de, na hora do abraço, dar umas palmadinhas na bunda. Tem mulher aqui que não gosta que ele seja só o namorado ou o marido. E se eu fosse mulher, eu não gostaria também, não. Não Acho dá. que é uma coisa... Não, sacanagem, é covardia. Eu quero usar o... Acho que E tem que ir embora. Ficar queimando o governo do É. camarada aí, que já tem... O que não falta é problema. Bem, de alguma coisa, Denison? Não, era bom até ouvir ele, que tá no Partido da Mulher, né? Sobre isso aí. Legal. Coronel, por favor. Isso daí é uma. Eu sempre defendo que se faça uma investigação séria Boa. para que não se cometam injustiças. Justamente isso. Entendeu? Porque é gente aqui conjectura em cima de uma coisa que a gente não acompanhou, não viu de perto, e aí as investigações elas são boas porque elas são reveladoras. E a partir disso você se posiciona. Bom, nós vamos voltar ao assunto. Eu só queria lembrar que hoje é dia de São Pedro, rapaz. Né, Milton? Antigamente eu dizia e eu ouvia que o Rio Negro parava de subir no dia de São Pedro. Era mais ou menos isso, mas ele já parou de subir no dia 26 e temos registrado a quarta maior enchente da história, né, que não chegou. Então parou em 29 metros, 75 centímetros. Mas não tem o repique? Mesmo assim, o repiquete não vai dar, não vai chegar. Não, o repique você está certo. O repiquete que eles chamam, isso na verdade acontece muito se tiver muitas chuvas na cabeceira, né? E vem. Mas normalmente os caras chamam disso. Eu sei porque lá no Alto Solimões e aqui o Rio Solimões, em frente ao Iranduba, que já é essa deságua, tem uma diferença, acredite, 2 meses. Começa a baixar lá. E 2 meses depois, quase 2 meses, que vai baixar aqui. Então, é o mesmo rio. Mas é porque, no mesmo período, ele fica represando. Bom, vamos parar com essa aula, porque eu gosto muito dessas coisas. E nós estamos falando, por enquanto, de quem vai retomar aqui. Quem lembra do que estamos exatamente para conduzir a pauta? Deixa eu ter uma pergunta aí. Eu lembro que durante o assunto a gente estava falando, que segurança ela envolve também a questão social de por que a pessoa vai ao crime, né? E eu lembrei de uma pesquisa que a gente fez para prefeito, eu e o Ricardo. E aí o que acontece? Em Iranduba, lá tinha um senhor que a gente estava entrevistando, e ele falou assim, olha, meu filho, aqui não tem emprego. E tinha escrito assim, CV, sabe, nos bairros da periferia. E ele falou assim, olha, tem criança aqui que eu vi crescer. Cara de 70 e poucos anos, um senhor de idade. Eu não tenho nem raiva deles. Quer dizer, ele estava falando pro que tinha 16, 17 anos e funcionário da boca. Então, quer dizer, é o emprego que tem. Ele estava falando que o emprego, quem mais empregava em Iranduba era o tráfico. O senhor, como deputado, o que o senhor faria? Tem alguma saída para isso? Tem várias. Pode ter esperança ainda em relação a isso? Eu acho que a gente nunca pode perder a esperança. Boa. Porque se você for analisar, Cali aqui na Colômbia era uma cidade pior do que Manaus. Legal. Pesado. Conheço bem lá. E foi resolvido. A questão aí, e eu vou te falar aqui um caso que eu tomei conhecimento de agora, recentemente, de um garoto que está em tratamento em São Paulo, que começou se envolvendo com maconha, e insistem em dizer que a maconha é uma droga leve. Eu não acho isso. Maconha não tem nada de leve. Tem fins medicinais, mas isso daí é outra história e pode ser dado outro direcionamento. Mas a história é a seguinte, o garoto começou se envolvendo com maconha e daqui a pouco ele começou a se envolver com o uso do chamado gás de dentista, que é o gás do sorriso. Aquele que a vozinha vai ficando por diante. Teoricamente, deveria ser vendido só para profissional de odontologia com CRO. Mas ele não tem venda proibida. Então, mas alguém aí está fazendo uma compra, desviando isso daí e fornecendo para esses jovens. A questão é, o gás, ele provoca, em alguns casos, lesões cerebrais, que é o caso desse garoto que está em tratamento lá em São Paulo. E a mãe, quando chegou lá para internar o garoto e tratar, o médico chamou os pais no reservado e disse, o que está acontecendo no Amazonas? 50% dos meus clientes são de Manaus. Então, beleza, está gerando emprego, mas nós nunca podemos nos conformar com isso. Isso aí é um desvio, não é o correto.
O correto é a criança, o jovem, ser encaminhado ou para uma escola com formação técnica ou para a universidade, para depois ele ser absorvido pelo mercado de trabalho. No interior, a tendência é que ele seja absorvido pelo mercado de trabalho de uma forma imediata, porque os pais às vezes já têm uma certa idade, precisa dar continuidade, às vezes é pescador, às vezes é agricultor, mas de fato isso daí está acontecendo. Em muitos municípios do interior do Amazonas, os nossos jovens estão sendo absorvidos pelo mercado da droga. Como fazer para... Eu gosto de falar no que tem menos chance. Por exemplo, o cara lá no interior e tal, como é que ele vai conseguir uma chance no 4K? No 4K não, no 4.0, que é a nova indústria, o novo formato distrital, trabalhando já nesse lado. É difícil, como é que tu vai fazer isso? Interiorizar. Bom, primeiro que isso teria que chegar lá, e não vai chegar. Não tem na capital. Não tem planejamento, não tem investimento, não tem... Primeiro que para instalar uma indústria no interior, tem que ter energia, não tem sequer energia suficiente. Coronel Amadeu, o senhor é pré-candidato a deputado estadual, portanto ao Poder Legislativo, que é aquela pessoa que elabora leis, né? Respondendo ao nosso colega que fez o questionamento, como preparar um jovem desse para essa indústria 4.0? Pois é, a gente precisa fazer uma mudança na grade curricular da educação. Nós precisamos formar os jovens para esse novo mercado e não para aquele que nós nos formamos há 20, 30 anos atrás. Essa mudança ela precisa ser discutida pela sociedade. Agora, precisa ser discutida de forma séria. Não é ideologia de gênero, não é essas deformações que foram colocadas nos últimos 15, 20 anos aí e que agora nós que temos filhos adolescentes estamos passando um perrengue danado porque você tem que estar conversando com seu filho todo dia, porque todo dia ele vem com uma novidade dessa deformada da escola. Temas que antigamente você não tocava em sala de aula, você discutia isso com seus pais, hoje está se discutindo na escola. Aí quando a criança volta da escola, e os pais que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que vão acompanhar isso aí, eles sabem o que eu estou falando. E eu estou falando aqui agora, não como pré-candidato, estou falando como pai de adolescente. Os pais de hoje estão vivendo um drama, Patrick, incalculável. Hoje o seu filho, que você não imaginaria que ele chegaria com você com uma pergunta madura, com uma pergunta de adulto, ele chega e pergunta para você claramente, porque essas coisas já estão absurdo, né? Aí tem duas questões. A questão do ambiente escolar e a questão do celular. Era isso que eu ia falar. Porque que não é uma coisa da nossa geração. Nós não tínhamos isso aqui. Eu ainda brinco com meus amigos, eu digo, olha, tu ainda é do tempo da Barra, do Mirador, não tinha Google naquele tempo. Então, hoje nós estamos vivendo isso. E a nossa geração, ela usa o celular na orelha. Exatamente. Essa da nova? Nossa, não. É o tempo todo aqui. É. Tempo todo, e todo tempo informações novas que você, às vezes, não tem tempo de controlar. Então não tem solução, coronel? Não tem. Qual é? Tem solução. Não existe problema sem solução. Todos os problemas existem, tem solução. O que precisa ser feito é que precisamos direcionar os jovens de hoje para esse mercado tecnológico que nós estamos vivendo. Coronel! E tem mais um porém. É um pé no futuro e um pé no passado. Por quê? Porque o mundo também está com mais de 7 bilhões de habitantes. Então, quem produzir proteína, quem produzir gêneros alimentícios no geral, nunca vai ter problema econômico. Por quê? Porque todo dia são mais bocas vindo aí. Então, manter o pé no passado produzindo proteína, produzindo a nossa agricultura, que o Brasil nesse aspecto, ele está bem na frente. E eu vou dizer para vocês, aqui do lado do Mato Grosso do Sul, o agro é uma realidade. É uma realidade. E lá as oportunidades, elas apareceram. Então, aqui no Amazonas, como a gente tinha... De Rondônia para lá... Já é agro. Já é agro. Rondônia é um espetáculo. E aqui no Amazonas, nós temos o sul do Amazonas. O sul do Amazonas quando tiver com infraestrutura lá, Apuí, o Maitá, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Mato Pique, que é hoje o único distrito do interior do Amazonas que teria condições de virar município, porque ele já consegue ser autossuficiente. Então, nós temos essas alternativas. Agora, nós precisamos preparar o nosso jovem para essa mão de obra aí. O senhor falou em preparar, né? O senhor vê, o senhor foi educado na escola
há, vamos supor, 40 anos atrás, 50 anos atrás, não sei qual é a sua idade, eu também fui, nos anos 70, né? Então nós tínhamos uma educação escolar direcionada para o estudo mesmo, né? Aprendíamos matemática, aprendíamos português, né? Escrevíamos a interpretar. Hoje em dia não é mais assim. Não é interesse da classe política manter esse povo assim, vamos dizer assim, como a gente falava antigamente, burro mesmo, sem poder resolver nenhuma questão? Eu acho que isso aí é uma visão, para mim, torpe. Eu prefiro o exemplo da Coreia, eu prefiro o exemplo de Singapura. Sim, estou dizendo aqui os políticos atuais que estão fazendo, estão agindo na política brasileira. O senhor não acha que eles não preferem fazer o povo desse jeito? Por exemplo, essa ideologia de gênero na escola em meninos, como você falou, primários, fazendo essa pergunta para pai. Isso aí não é absurdo? Pois é, absurdo. não é absurdo. Não concordo. Eu prefiro que, pois é, em vez disso, nós teríamos que estar discutindo essas questões. Preparar a nossa juventude para o futuro. Porque qual é o futuro que daqui a 20, 30 anos meus filhos e netos, seus filhos e netos estarão recebendo pela frente? Qual é o desafio da próxima década, do próximo século? Nós estamos aqui no início do século XXI. Início. Nós não vamos certamente vivenciar o meio e o final desse século. Mas os nossos filhos e netos, eles vivenciarão isso. E qual é o legado que nós vamos deixar para eles? Então, a minha preocupação é muito essa. Discutir essas questões aqui. Claro que tem questões aqui que precisam ser discutidas lá no Congresso Nacional, que em vez de estar aprontando umas e outras aí, deveriam estar pensando nisso. Eu defendo muito que se tenha uma agenda Brasil. É preciso que se tenha essa agenda, que aconteça chuva ou trovoada. O Congresso não pode deixar de fazer as votações da chamada Agenda Brasil, que é essas reformas, é a infraestrutura do país, porque sem isso nós não vamos concorrer com o mundo lá no futuro. Porque nós ainda vamos estar vivendo problema do século XIX e do século XX. E o futuro mas se não hoje, conversar lá com os caras, ninguém vai votar porra nenhuma. Todo mundo fala em conversar. Não, mas se não conversar, ninguém vota. Não tem jeito, os caras têm que mudar essa questão. Eu não estou elogiando os caras que estão fazendo isso, não. Mas para você, o governo manda uma mensagem para lá, isso é agora com o Bolsonaro, foi com o Temer, foi com a Dilma, foi com a Lula, vai com todo mundo. O Jabá corria exatamente por isso. Eu até crio uma situação em que o presidente, eu não vou dizer o nome dele, o meu caro Zé Disseu, você foi lá e conversou com o líder do partido lá para ver se eles vão votar para a gente, Bolsa Família. O presidente já está tudo certo, já conversou. Sim, já conversou, né? Então tá legal, vamos botar para votação então. E aí isso sempre vai ocorrendo. Antes dele, depois dele, continua acontecendo. Porque a coisa começa no parlamento. Então, esse presidencialismo de coalizão, eu não concordo com ele. Porque ele, na verdade, ele é tudo isso que você está colocando aí, mais o fisiologismo, mais todas essas questões que a gente vê e volta no Congresso. Vídeo de sempre. Exatamente. Então, eu vejo que nós precisamos fazer uma mudança nisso aí. Porque eu acho que não tem uma lei, se tu pudesse tirar o cara, vamos fazer impeachment, esse cara não muda, agora é a chance, o eleitor que diz assim, não tô nem aí para político, e você é culpado. Dá conta, tem que dar conta dele. Como é que a gente dá conta de um cara que fica lá 4 anos e só eles mesmos Veja só. Eles vão julgar entre eles? Eu acho que o povo devia ter a chance, como esse cara da Caixa caiu aí agora. Pô, tu não merece ficar 4 anos pela tua atuação, vamos votar aqui e tirar. Não, mas não é assim. Dá chance pro povo decidir. É o seguinte, ó, você votou num camarada? Não é assim hoje, eu tô falando assim, uma ideia. Quando chegar na próxima eleição, desculpe, não seja daquele tipo que vai dizer, não tô nem aí, não vou votar. Mesa, bancada, olha só. Só tudo aqui rapidinho. Não. Você tem que agora prestar atenção, analise. Tem que ter alguém que seja o seu representante que pareça com você. E aí, se você não concorda com essas sacanagens que fazem lá em BSB, você vai ter que procurar alguém. Faça questão. Mas eu ia dizer o seguinte, Pitanga. Sim. Nada vai adiantar a gente pedir uma situação dessa. Não deu certo, tem que sair se não houver leis aprovadas ou criadas, aprovadas, que diga isso. Exatamente. Olha, o cara fez uma coisa errada no parlamento, como teve uma briga recentemente no município do interior, os caras brigaram porque um não respeitou o horário do outro falar. Meu Deus do céu.
brigando por isso, e aí fica por isso mesmo, então se não houver lei para colocar no geral, mudar geral. Quem faz as leis? Os legisladores. Então, E os legisladores, às vezes, eles têm até boas ideias, mas não passa ali no parlamento, seja municipal, Câmara de Vereadores, seja estadual, Câmara do Assembleia Legislativa, seja em nível federal, as duas casas, a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que deveria ser o pilar dos pilares, e a gente vê aí uma porcaria que é esse Congresso Nacional hoje, começando pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. É uma vergonha. E quando a gente fala alguma coisa, o que acontece? O Supremo já vai ali e manda, de alguma maneira, bloquear a pessoa. Mas isso está escrito, bicho. Isso que eu estou Bloquear dizendo. Tem que mudar então, a lei. precisa mudar a lei. Precisa primeiro mudar a lei. E essa mudança de lei não vai acontecer com esses que estão hoje no poder. Tem que colocar gente nova e cobrar dessa gente nova também. Agora tem uma situação. Essa é a minha opinião sobre. Eu não sei se o Coronel Amadeu concorda. Eu quero ouvir o Pois Coronel a é, respeito. eu ia colocar uma questão aqui, Por favor. para colocar mais pimenta nesse molho aí. Vamos lá. Aqui é tua mãe, aqui é tua mãe, né? Veja só a questão. Com o mensalão, o petrolão e a Operação Lava Jato, o político começou a ir para a cadeia. O que os caras se apressaram em fazer? Começaram a alterar a lei penal. Boa. O Código de Processo Penal e o Código Penal. Sim. Por quê? Porque eles começaram a ir para a cadeia. É. Só que isso não tem como você ser seletivo. A lei é para todos. Sim. E isso começou a beneficiar o mundo do crime. O bandidão lá, o que estava lá. É claro. Sai o político preso e sai o bandido Sim. também preso. Exatamente. Quem É, paga o pato? A Sociedade. sociedade. Então, É disso. aqui é a hora de a gente dizer o seguinte, para o grande público. Nós estamos iniciando o pleito eleitoral de 2022 e nós temos a possibilidade de renovar 100% dos nossos representantes em Brasília. Não estou dizendo que é o caso fazer isso. Eu estou dizendo que a possibilidade é agora. Que esse discurso de que não estou nem aí para político, se todo mundo pensar assim, nós não vamos a lugar nenhum. Não vai deixar o espaço livre para os bandidos se livrarem. Exatamente. Essa é a visão. Essa é a visão e eu, onde puder, eu vou falar sobre isso. Porque isso é um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje na condição de pré-candidato. Porque se as pessoas de bem não se envolverem, quando é que nós vamos mudar esse cenário aí? Nunca. Então, eu aqui até quero fazer o convite para... É claro que é um processo complicado, a eleição ela é um processo complicado. Você se submeter, sair do seu sossego, da sua zona de conforto, para se submeter ao julgo popular, não é fácil, tarefa fácil, mas em compensação, se isso der certo, você tem a possibilidade. Mas, deputado, o senhor falou numa coisa de renovar 100%. Olha aí. Mas não tem aquela Fazendo situação... uma previsão aí, chamou de deputado, olha aí, quem sabe, né? Pois é, Pré-candidato. pré-candidato. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor falou que 100% para a gente mudar, mas não tem aquele pessoal que são os donos do partido, os cabeças dos partidos, colocam as pessoas, os caciques do partido, que quando elege uma pessoa com muitos votos, não traz um monte junto para colocar ali no meio daquele negócio? Não, isso existe. Acabou? Tá. Isso aí então é uma coisa agora, que... O Enéas da vida, né? O Enéas, que O Tiririca O também. Tiririca... Essa mamata aí acabou. Acabou? Graças a Deus. Acabou. Tá vendo? Isso aí Bom, é uma pergunta... Nós já vamos para o intervalo, que está palme Mas dentro. já deu 30 minutos. Já, Ariel. Já está palme dentro, já vamos, já. Espera só um minutinho para me concluir aqui e pegar bem o assunto, que é para quando voltarmos, retornarmos a esse ponto, né? Nós estamos falando aqui, não é a primeira vez que vem um pré-candidato aqui, e o mais saidinhos e atirados somos nós dois aqui que falamos. Agora ele chamou de... Não. A gente vai vai questionando, não, estou te parabenizando pela liberdade, pela a gente vontade. vai tendo confiança. Agora, queria dizer o Coração seguinte, popular, não tem? é a chance que você que está assistindo aí tem de analisar. Se você se identifica com as colocações feitas aqui pelo pré-candidato, você começa a notar e se interessar, porque se deixar vácuo, a bandidagem vai e ocupa o espaço. Isso já começou, se você me permite, rapidinho. Fica à vontade, rapaz. Já começou com ditados populares lá atrás. Política, religião e futebol não é para se comentar porque causa não sei o quê. Não sei quem foi o autor dessa mentira, mas foram afastando o povo. Hoje, por exemplo, na era Bolsonaro... É igual a história de que briga marido e mulher não se deve a outro erro. Hoje, na era do Bolsonaro, a gente vê, através das redes sociais, a população mais aberta com a mente.
mais aberto. Quer um goste ou não, mas a população já Mente sabe. aberta sempre teve, não é porque mas- estamos na era Bolsonaro. Bom, eu né? vejo agora na era Bolsonaro. na era eu, não Renato Pitanga. eu não via nas épocas passadas, me desculpe, Pitanga, não via. Não, eu estou vendo agora na era Bolsonaro o pessoal saber o que é o Supremo Tribunal Federal, quem é que faz parte do Supremo, o que é o socialismo. Quais são as atitudes que eles Quais estão são as fazendo? atitudes ridículas que muitos Não, deles aí eu tenho que esclarecer uma Pois coisa. não. O Supremo, na verdade, se erra, está errado é a lei, porque eles executam o que está Não, ele escrito. está não, não. metendo Ele se mete em nas outros. coisas. Em Ele deveria ser o outras guardião da estados. Constituição, ele não É, está Tudo é baseado na. Não é baseado. Eu Tem que coloco fazer o que isso tá em escrito, discussão né? depois, se você apontar. É o que está escrito. Mas presta atenção. Está escrito na lei, onde é que está escrito que você tem que ser abrir um inquérito, apurar o fato, julgar o réu. Por isso que o. Você é a vítima. É por isso que o juiz Moro foi Não, condenado. Vamos não. ao intervalo, voltamos já. Aí está errado. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Vamos lá, vamos. Eu estava imitando aqui um velho de Brasília. Tá, tudo bem. Diz a música, né? Os velhos de Brasília não podem ser eterno. Lembra? Sabe que isso aí é do paraense, o que canta também o açaí. Põe tapioca, põe farinha d'água. Né? Mas só eterno das aposentadorias, né? Não me lembro agora. Sim, Patrick, diga lá as informações. Nós estamos com o pôr do sol da hora do Rush. Convidado hoje aqui, Denis Araújo, e veio participar do bate-papo com o Coronel Amadeu. Patrick. Adeus. Nelson Piquet se manifestou. Agora há pouco a gente tem aí Só na foi tela. você falar, ele veio se manifestar. Tem na tela a informação, está aí, ó, Record News Manaus. Em comunicado enviado à imprensa, o ex-piloto brasileiro disse que não teve intenção de ofender o britânico. Nelson Piquet pede desculpas após fala racista contra Lewis Hamilton. Não tem nada a ver, ficou até carinhoso, chamou de neguinho. Eu também achei que não teve nada a ver, mas o mundo de hoje é esse, é uma situação que tem que ter muito cuidado, né? Sabe, com são o que as pessoas que pessoas não falam. têm o que fazer, na verdade. Eu penso nisso, olha, veja só. Você gerou matéria porque é o Piquet, pô. O Piquet não pode falar muita coisa, não. Não, O cara mas eu não, é o não Piquet, tenho, eu pô. acho Se um o negócio Piquet falar chato. Eu isso, falei um dia desse, e o neguinho ali, uma mulher que não tinha nada a ver, e ele atendeu, já vinha todo feliz, né? Nós repercute, temos né? amigos. Uma mulher já vinha me censurar, eu digo assim, porque a senhora não vai... Ih, bota aí, né? Eu já mandei logo para casa do cacete mesmo, né? Então, comigo não tem história. Tem mais uma. Marina Silva, lembram dela? Sim, Marina Silva, sim. que foi ministra do Meio Ambiente, olha aí. Candidato Olha- a deputado. Olha a informação. Marina Silva, no Twitter dela, hein? Ela escreveu: depois de um longo período de discussão, tenho a satisfação de anunciar que aceitei o convite da Rede para disputar uma vaga à Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo. Portanto, ela estava sendo convidada para ser, aliás, anunciada, ainda não era Vice do convidada, para Haddad. ser a vice do Vice do Haddad, Haddad. a governo lá de São Paulo. Ah. E ela agora fala que ela vai disputar uma vaga na Câmara do Estado de São Paulo, na São Assembleia. Paulo. Ainda bem que ela Assembleia. amou São Paulo, né? Mas é aquilo que o deputado falou aqui. Ela pegou o partido, ela vai encaixar aí. Perdão, Você chamou o cara de perdão, é futuro deputado, Câmara rapaz, dos você tá trabalhando para ele, tá? Deputados. É Câmara Federal, tá? Câmara Federal. Ela está anunciando para Sim, entregar pelo o Estado, né? Por São Paulo, eu sei Câmara disso. Federal pelo Estado de Sim. São Paulo. É isso. Ah, então. pra Brasília que ela vai. Retomando o terceiro bloco, já temos mais de uma hora de programa e passa rápido. Mas passa rápido, né? Passa rápido. Quem vai retomar o assunto? Bom, eu gostaria de fazer um questionamento ao Coronel Amadeu, porque eu estava acompanhando os números ainda há pouco, números do ano 2012, quando ele estava, me corrija se eu estiver errado, Coronel Amadeu, à frente do Honda no bairro. E a informação que eu tenho aqui, que eu puxei daquela época ainda, ela dava conta de números completamente diferentes dos de hoje. E eu quero perguntar ao senhor baseado nisso. Em 2012, 6 meses após a implantação daquele Honda no bairro, Manaus obteve redução de 51,70% na taxa de tentativa de homicídio e outros índices foram aí grandiosos. Comparando com o cenário atual, a gente vê inclusive Manaus e o Amazonas aí como o mais perigoso do norte do Brasil. Então eu pergunto ao senhor, o senhor é pré-candidato a deputado estadual, pretende, claro, elaborar leis e é um especialista nessa área de segurança. Por que 2012 deu certo e por que agora, com muito mais dinheiro no governo do Amazonas, nós vemos um cenário como esse lamentável
onde a gente vê cavaletes sendo usados aí como os policiais nas ruas para uma sensação de segurança que não existe. Com certeza. Segurança pública é sensação. Eu estava aqui naquela hora falando isso pro Pitanga aqui. Então, Patrick, são duas realidades completamente diferentes e duas atitudes completamente diferentes. Segurança pública, ela requer um investimento de caráter permanente, tem que estar havendo esse investimento. E na época lá nós chegamos a propor a criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública para que justamente a segurança pública parasse de andar com pires na mão, pedindo recursos para a gente estar fazendo, por exemplo, renovação de frota, que é uma coisa que tem que ser feita periodicamente. O fundo foi aprovado? Foi aprovado de uma maneira muito torta e até hoje ele não é uma realidade. Os bombeiros aprovaram um fundo para eles e o fundo deles lá está funcionando. Mas o da segurança pública não está funcionando porque não foi aprovado de uma forma adequada. Mas a realidade, ela andou para trás. Nós não deveríamos estar vivenciando isso de hoje, que é uma realidade que a gente vivenciou lá em 2001, 2002, não, 2003, 2004, até o pré-lançamento do Ronda nos Bairros, os números aqui eram muito ruins. E aí nós começamos a fazer um trabalho de redução dessa criminalidade com a mudança de postura da polícia militar e da polícia civil, né? E isso não é um trabalho do dia para a noite. Não é um trabalho que você com uma varinha vai lá e resolve. É um trabalho de médio e longo prazo. E isso deveria ser mantido por todos os governos que sucederam. Exatamente. Experiência exitosa tinham que continuar obrigatoriamente. Pois é. A segurança pública ela tem que ser política de Estado e não política de governo. O governante da hora, eu quero mudar tudo. Vai lá e muda tudo, aí dá errado. Quem vai pagar os homicídios? Quem vai pagar o patrimônio que foi perdido, etc. Não tem como, você não consegue voltar atrás. Então, essa teria que ter sido mantida. E hoje ainda tem um agravante mais complicado, que é essa eclosão dos crimes transnacionais na nossa tríplice fronteira. O Brasil tem duas tríplice fronteiras, a do Paraguai, né? Brasil, Paraguai e Argentina, e a nossa aqui, Brasil, Peru e Colômbia. Se você for ver, fazer uma análise bem minuciosa, você vai perceber que as duas tríplice fronteiras respondem por quase 90% da criminalidade no Brasil. Entrada de armas, drogas e o desvio de cargas aqui na nossa região, a subtração de combustível aqui na nossa região, que é um crime considerado de alta relevância e que nos dá um prejuízo anual na casa de 100 milhões de reais. Sem falar que tudo que passa aqui pelo nosso rio e que entra no Brasil causa um problema grave de criminalidade lá nas outras regiões do Brasil e isso ainda é exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Mas, coronel, geralmente os governadores, inclusive daqui, dizem que a área de fronteira quem tem que cuidar são as forças federais. Isso não é mentira, não, isso é verdade. Só que o Estado não vai fazer nada. Olha, tá lá do Norte, a situação que ocorreu lá, o problema com aquele jornalista britânico e o indigenista brasileiro. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Tem um ditado que diz. E, na verdade, a responsabilidade é de todo mundo, até do prefeito. Exatamente, isso que eu ia chegar aqui. A responsabilidade é União, Estados e municípios. O que ocorre? A fronteira ela precisa ser olhada com outros olhos. É preciso que as ações sejam realizadas integradas os três entes federativos. As Forças Armadas vão auxiliar naquela parte da região da fronteira, que é a competência dela. E tem também a questão das reservas indígenas, que também é competência da União. Mas os estados também têm que auxiliar. Por quê? Porque na implantação, por exemplo, lá essa questão do pescado, lá dentro da reserva. Por que já não se criou um programa de desenvolvimento sustentável para esse pescado, para que ele atenda a região toda lá, e não somente os indígenas, que os indígenas ganhem também, e não fique aquele negócio abandonado como está até hoje, e essa lenga-lenga ela já vem de muitos anos. Uma Mirauá está ali perto, a gente tem uma Mirauá ali perto. 600 quilômetros, essa distância aí que você disse, e é perto para as nossas dimensões. Mas, ó, lá na região, e eu vivi agora 15 anos lá, entre várias, a minha residência era mais lá. E queria dizer para vocês o seguinte, há um trabalho. O problema é que depois que os ecochitas fizeram pressão e resolveram tirar os madeireiros de lá,
aquela velocidade, aquelas coisas que aconteciam, que davam condições de vida, emprego e tudo mais, não ia acabar com a floresta amazônica mesmo, não ia. Aí os caras chegam lá e dizem, proibido derrubar o pau agora. Então, mas não deram alternativa nenhuma. Depois, proibido pescar no Alto Gil, mas não trouxeram alternativa nenhuma. E os caras têm que entrar lá. Eu estou só abrindo um parênteses para ilustrar o que o senhor estava dizendo. E os caras foram lá e proibiram. E você é obrigado a entrar lá até para pegar peixe para comer, cara. Entendeu? Lógico que nesse caso aí, vem os colombianos e ficam comprando nosso pescado. Mas é essa a questão. Comprando e levando mesmo. Pescando Não, e leva, exporta para os Estados Unidos, não é nem para o consumo. Bom, eu queria aproveitar, e o Ricardo, o Thiago acabou de chegar, o jornalista Thiago Quara, está por aí, vem assistir o nosso programa hoje aí. Por favor, eu queria ouvir a resposta. Vou pegar o seu gancho aqui também, porque tem uma questão que a gente precisa discutir também na Amazônia, que são a questão das ONGs. Existem ONGs com trabalho respeitável, mas tem ONG aqui que não explica direito. As ONGs, né? Exatamente. O que Mais tá de fazendo. 1000, né? Exatamente. O que está Mais de 1000 ONGs. Exatamente. Por que tem esse monte de ONG aqui? Eu vou ceder o meu lugar para ele fazer alguma. Então, rapidinho, para ele fazer algumas perguntas para o nosso coronel. Tem que é uma saber honra. se ele é autorizado lá pela patroa É dele. uma honra minha. Por favor, aqui. Thiago, por gentileza. Opa, Vem. Você arranjou uma cadeira, Emilton? Vem cá. Nós já pedimos esse arranjo amigo para do arranjar rei, uma outra rapaz. cadeira. Não. Fique aqui, fique à vontade. Thiago é amigo do rei. Venha. Tiago Quara é um dos jornalistas da Nova Safra, dos mais competentes que surgiram. Vou tomar uma água e já volto. Tá com o cabelo pro lado. Seja bem-vindo, Tiago Quara. Poxa, obrigado. Ao lado de dois grandes mestres, né? Professor Patrick Mota, que eu tenho um total respeito, uma gratidão mesmo, até porque comecei na Fundação Rede Amazônica com os ensinamentos do Patrick, né? Que sempre dizia o seguinte: calma, relaxa, que uma hora o seu tempo vai chegar. E chegou, né? E ao lado desse grande mestre também, né? Eu posso dizer que é uma satisfação, uma honra, sabe, ter o senhor sempre ao meu lado, os momentos alegres e tristes da minha vida também, mas em momentos bons como esses aqui, meu pai. Conhece aquele rapaz? Claro, bom flamenguista. Vamos já retomar. Tá? Isso aqui deixa eu falar, é meu filho, Thiago Quara. Olha, eu nunca vi uma declaração tão bonita, apaixonante e verdadeira de um pai para com um filho num veículo de comunicação. Thiago Quara. Eu imagino a alegria que está passando agora o pai dele, que é um amigo de longa data, e também como foi assim essa maneira, nada combinada, de um filho já adulto, já profissional, de sucesso, Um pouco com a barriga chegar aqui e dizer isso para o público. Então, olha, eu não sei se a lágrima desse homem aí, durão e tudo mais, ele vai segurar. Mas, meu irmão, parabéns pelos filhos que você tem, pela criação que você Você viu a coincidência hoje? Esse aqui, que é filho torto. Ainda tem mais um aí. Tem mais um aí. Tem o meu mais velho, tá ali. Tá aí. Veio ajudar o. Não é essa coincidência? Pois é, né? E você já anunciou várias vezes que vem aqui, não veio. E aí hoje, que o irmão tá aí, o irmão mais velho, e esse aqui que é primo, mas é um filho torto que eu digo assim, porque é um cara que é o que mais lembra os ensinamentos. Então tá explicado porque da camisa. É filho torto mesmo. Mas o assunto aqui, Patrick, diz o assunto que é para. Bom, a gente está conversando com Meu um tio, pré-candidato. vai mandar desculpa, trazer uma cadeira e vem para cá dividir O comigo. Coronel Amadeu, que está aqui conversando situações importantes, quando ele era aqui do estado do Amazonas, na área de secretário de segurança, e antes disso, quando ele dirigiu também e idealizou o Ronda no Bairro. Sim. Você lembra que funcionou o Ronda no Bairro? Hoje a gente vê uma cidade completamente diferente. Na época dele, os números da violência reduziram. E hoje a gente vê Manaus e estado do Amazonas aí com um dos piores índices. E aqui no norte é a pior cidade da região, com dados que estão aí na mídia para quem quiser acompanhar. Então você que acompanha muito isso, conversa com muitos políticos, ele é pré-candidato a deputado estadual. Se quiser fazer algum questionamento, fique à vontade. Coronel, a realidade da segurança pública ela sempre foi uma divisor de águas, né, no quesito quando se trata de política. Né? A gente acompanha e sempre tem demonstrado, né, que muitas vezes entra governo, sai governo, o problema muitas vezes continua.
eu tenho minha opinião. Eu digo o seguinte, que traficante não bate na tua porta. Né? Ele não bate na tua porta. Audiência de custódia ajuda um pouquinho, até para não colocar os pequenos ao lado dos grandes, porque onde cabe 5 não pode colocar 20, porque senão se transforma em ambiente de doido e aquele pequeno se transforma em um soldado do crime. Por que até hoje? Por que até hoje o governo do estado, por diversas administrações já passadas, não trouxe mais uma guarda mais ostensiva lá da fronteira, hein? Lá de onde começa. Até porque, infelizmente, nós temos aí, nossas estradas são os nossos rios, né? Facilidade de entrar com droga é muito fácil. Mas a gente sabe que a polícia trabalhou no passado e continua muitas vezes trabalhando da forma que pode. Por que não se combateu no passado e não se combate até hoje? Hein? Era isso que estávamos falando exatamente da questão da fronteira. Por coincidência, ele retomou. Ele explanou também, Ana. A questão da fronteira, a gente estava falando sobre isso. Antes da sua resposta, por favor, para não interromper daqui a pouco, eu queria que eu recebi aqui há pouco a mensagem do Ricardo, lá do outro lado, ele é politizado, tal, mas diz assim, quando nós estávamos falando da questão da negociação lá no Congresso, né, eu não falei, todo mundo sabe que essas negociações, em cara que para votar uma mensagem do governo, pega um jabazão danado. Ele disse, olha, o problema não é negociar com o parlamento, mas sim em que condições é essa negociação. Negociar é imperativo do cargo do parlamentar. Acho que o senhor citou coisas desse tipo aí, tá? Essas emendas parlamentares agora saiu 5 bilhões rapidinho, que era Depois eu queria que o senhor falasse a respeito, mas responda, por favor. Bom, vamos lá. A questão da fronteira ela não é uma questão simples. Ela é uma questão que envolve os 3 entes federativos. Mas aqui eu vou me ater ao caso do Amazonas. Isso. Porque se a gente for falar aqui do Brasil todo, vai... Não tem tempo. Porque tem uma facção paulista que controla a fronteira do Paraguai. E a facção carioca aqui está controlando a nossa tríplice fronteira. Essa facção daqui, ela é do Rio de Janeiro, com um braço aqui no Amazonas. Mas vamos lá. O Rio Solimões é o nosso principal acesso até a tríplice fronteira. Quando chega na tríplice fronteira, nós temos o Rio Içá, o Rio Japurá e o Rio Negro, que também vai lá dentro da Colômbia. Então, não é um investimento barato, é um investimento caro. E outra, eu até espero que essas parcerias que, por exemplo, eu vi o Elon Musk fazer aqui, se nós conseguirmos ter um satélite dedicado, vai ajudar muito. Por quê? Porque nós temos que baixar uma legislação na esfera federal, estadual e municipal, por exemplo, para haver um controle maior sobre as embarcações. Não interessa se é uma canoa daquela de madeira, tem que ter um GPS, tem que ter um transponder, alguma coisa que me possa controlar o deslocamento dela pelo Rio Solimões, pelos afluentes todos ali da região do Alto Solimões. Isso é um mecanismo de controle. A questão do roubo de carga, que é muito comum e que dá um prejuízo enorme ao estado do Amazonas e a alguns estados brasileiros, porque mandam cargas daqui para fora do Amazonas. Do Rio Madeira, no caso. Então, todos eles, no Amazonas, no Madeira, no Solimões, todos eles têm problema em ter transporte pesado de carga. E isso precisa haver um controle, porque existem 2 tipos de bandidos que atuam nos rios, o barriga d'água e o pirata. O barriga d'água é aquele cara do roubo, do furto das embarcações. Ele não quer saber qual é a embarcação, ele está ali, se der bobeira, ele entra, subtrai. Se for mão armada, ele entra lá, rende todo mundo, quer roubar ali na marra e praticar aquilo aí. Esse cara aí, no jargão, a gente chama ele de barriga d'água. O pirata, não. O pirata, ele monitora o transportador de drogas, que normalmente é um estrangeiro, ou colombiano ou peruano, e ele navega pelo nosso Rio Solimões na parte da noite e de dia ele dorme. E bem armado. Barcos na chamada palheira. E bem armado. Né? Bem armado e tudo. Só que ele dorme. E é nessa hora que o pirata vai lá, rende, subtrai tudo dele e dá fim nos corpos. Não gera nem ocorrência. Quando muito, boia um aqui, um ali, que ninguém sabe de onde foi e nem o que aconteceu. Então, esse tipo de criminoso, ele precisa ser combatido com investigação. Porque ele tem uma base, ele tem uma comunidade onde ele vive. E tem as vítimas dele que ele já foi praticando diversos crimes e isso já tem processo em andamento. O que você precisa ver é que precisa ver celeridade e precisa ver seriedade nisso aí. Bom, o clínico diria assim, mas eles estão se matando lá, mas não é bem assim que funciona, porque esse pessoal se comete,
que vai lá tomar do traficante, ele também vai fazer assaltos nas embarcações que eu já vi, eu assisti. Os caras com barcos rápidos abordarem os barcos que vão levando cargas e passageiros, né? Serem abordados, os caras sobem armados e o pessoal de segurança do barco é proibido carregar arma. Eu acho que é um problema. Esse deve ser o barriga Essa d'água. barriga d'água. Só para ilustrar. Então, esse tipo de coisa que nós precisamos enfrentar. Então, nós vamos conseguir zerar isso? Não vamos zerar, mas a gente vai conseguir colocar um controle maior e uma tranquilidade maior por quem navega pelos nossos rios, que na verdade é quem transporta nossas riquezas. Então, é necessário que haja. Aí nisso aí vai entrar o Estado brasileiro com as Forças Armadas. Eu até ia sugerir ao presidente da República, que eu espero que ele seja reeleito, que ele dobre o serviço militar de 1 para 2 anos. 1 ano ele passa na caserna, em 1 ano se monte uma guarda costeira no Brasil. Como é que é hoje? 1 ano. Então, para dobrar é a proposta. Dobrar. Dobrar, porque aí eu não preciso contratar mais. O serviço não é obrigatório, passa a ser 2 anos obrigatório. Eu pego esse efetivo no Brasil inteiro e monto uma guarda costeira. Nós temos um dos maiores litorais do mundo e nós não temos guarda costeira. Você chega, encosta e sai do Brasil à vontade, como você bem quer. E nós teríamos embarcações tripuladas para fazer patrulhamento. Mas isso não sai de graça. Isso aí tem que ter orçamento. Mas segurança pública, toda ela tem custo. Concordo contigo, só que não está acontecendo. Nem nesse governo, nem no anterior, não acontece o suficiente. Quando você faz um investimento... Ainda tem corte. Não, isso aí tem acontecido ao longo do tempo, em todas as esferas, né? O que eu estou dizendo é que, por exemplo, você está observando que houve corte. Não só estou falando do governo federal, não. Estou falando do Estado e do município. Vamos tratar dessa parte aqui. Mas vamos lá, Os caras cortam da educação e da segurança e da saúde. Segurança, principalmente, foi o menor investimento que teve aqui no Estado, assim, dessas grandes. Sim, isso também é uma das causas desses números. Por isso que eu disse, não adianta você estar planejando, mas requer dinheiro. Mas então, deixa eu te falar. Essa é a visão que nós temos que impor ao próximo governador. Porque ele não pode chegar aí e manter isso que está acontecendo agora. Isso que está acontecendo agora no estado do Amazonas é completamente surreal. Eu nunca vi em toda a história do Amazonas e do Brasil um governo tão pernicioso e tão omisso com relação à segurança pública. Pernicioso porque permite que as facções se instalaram, fizeram o que fizeram e não foram reprimidas. Você não via a polícia com postura de polícia colocando ordem onde tinha que colocar. Você só via aí ficela como está até agora. Ficela para todo lado. Vai entregar um monte de viatura para quem rodar? Cadê o efetivo para montar essas viaturas? Não tem, mas vai ver. Semana que vem o governo vai entregar viaturas ali na Avenida das Torres de novo. Coronel, nós estamos falando aqui... Aí, vamos lá. Agora, eu tenho que fazer essa colocação, até para você explicar melhor. Tá agora na viatura, no celular, todo mundo tem celular, o policial militar que acha que quer fazer um bom trabalho, é vocacionado para isso, e ele assiste um coronel que foi secretário de segurança, é um homem experiente, dizer assim, não, tá certo que você falou que foi o governador, o cara não está fazendo. Será que ele vai ter a consciência que ele não está fazendo porque não dão ordem para ele? Eu estou falando do cabo soldado, aquele cara que está lá na linha de frente, lá com o bandido. O que ele está pensando nessa hora quando ele ouve isso aí? Então, exatamente, você falou num ponto fundamental, que é o exemplo. O exemplo ele vem de cima. Então eu tenho que chegar no meu quartel, na minha unidade, e ser o exemplo. Quando eu comandei a ROCRAN, em 2009 para 2010, eu chegava no quartel todo dia, eu fazia atividade física, porque é previsto que você faça atividade física, mas quando terminava, eu montava serviço com a minha tropa todos os dias. Eu ia para a rua com ela. E chamava o subcomandante e dizia, olha, no final da tarde nós vamos despachar a documentação administrativa. O que não for necessário a minha assinatura, você pode despachar. O restante... Você foi secretário de segurança em que ano? Fui secretário de segurança em 2018, coordenei o Ronda nos Bairros de 2012 até 2014, e em 2014 eu fui secretário de segurança lá em Roraima. 2018, aqui, quem estava no governo? Amazonino Mendes, naquele mandato tampão. Certo. Lá no Amazonas você trabalhou você era comandante de batalhão? Como é que é? Não, eu fui coordenador do Ronda nos Bairros de 2012. Se você me permite, o coronel estava falando ainda há pouco, que ele nunca viu um governo tão pernicioso.
Um governo onde facções criminosas... Patrick, o que eu estava exatamente Ganhar querendo saber, espaço. ele comparar os números aí. Mas o senhor No teu estava falando período, dessa parte. O senhor por favor. não tinha visto isso num governo pernicioso. Não. E o que mais? Se baseou em números? Foi exatamente por isso que eu perguntei a época dele, quais eram os números. Eu me baseio nos fatos. Vamos lá. Vamos. Quando iniciou o governo, o que teve logo? No início do governo, uma matança dentro do presídio enorme. Legal. Cadê a punição dos culpados? Depois dali, começou a história de uma facção para cá, uma facção para lá. O assunto da mídia era facção. E antes isso não era assim. Você não via aquela postura de enfrentamento da polícia, de colocar moral e dizer quem é que manda. Você via a polícia retraída, cada vez mais retraída, o número de policiais na rua cada vez menor, o número de policiais à disposição de órgãos absurdamente alto, e quem estava Quase lá... que é refém hoje. Hoje, cadê? Cadê a polícia? Não Como é que tem. fica o moral da tropa? Como baixo. O moral da tropa hoje é baixo. O moral da tropa hoje é baixo. Porque a tropa não vê o exemplo vindo de cima. O exemplo não vem de cima. O governo que não paga ninguém, os investigadores amanhã estão anunciando greve aí. É. Então, o que você espera de um governo que está de costas para você? Você só pode esperar o pior. Não existe hoje expectativa na tropa com relação a esse atual governo. Quase no final, deixa eu me adiantar aqui. Patrick, prepara mais uma pergunta. A mesa também deles. E eu queria te perguntar o seguinte: você vai ser pré-candidato, falar mais diretamente da política, você está marchando com que grupo? Com quem? Vamos falar da questão Estado e município. Você apoia quem pro governo? Meu governador, Deus quiser, será o nosso governador, pré-candidato a governador, Amazonino Mendes. Você falava que foi o Amazonino Mendes que fez aquela licitação para trazer a inteligência, né, que combateu Trouxe a equipe do Tolerância Zero lá na Tolerância Nova Zero, York. foi isso Nova mesmo. York. Exatamente. Juliane. Nova York. Patrick. O meu questionamento final, o coronel pré-candidato a deputado estadual, Coronel Amadeu. E para a mulher? O senhor está no Partido da Mulher Brasileira, que depois vai mudar de sigla, né? O senhor disse ainda há pouco, mas atualmente é esse o nome. Mas Quais são as alegou que o suas- motivo dele foi por ser Sim, Partido da Mulher. sim, entrou exatamente por isso. Quais são as suas propostas que o senhor já tem aí para a mulher mesmo, a mulher amazônica, amazonense? Bom, eu tenho 3 propostas básicas que já foi elaborada pela minha equipe, um pouco em cima da nossa vivência, né? Mas, assim, a primeira delas é com relação a essa Casa da Mulher Brasileira que eu falei para vocês aqui, que é uma estrutura que você acolhe. Tá toda a estrutura lá, Ministério Público, Justiça, Polícia, a Ronda Maria da Penha, e tem também uma estrutura para acolhimento. Por quê? Porque quando a mulher está sob medida protetiva, às vezes um dos dois tem que sair da casa, muitas vezes é a mulher. Então é necessário que o Estado dê uma estrutura para ela ser acolhida. E lá tem assistência social, psicólogo, uma série de estruturas que são necessárias. Isso já passou da hora de Manaus ter essa casa. Vários estados já têm implantado. Quando eu fui secretário lá de Roraima, nós tínhamos lá e o resultado lá é bom. Bom, aí a segunda é uma questão com relação à saúde, que é aquelas carretas da mulher que sumiram. Você não vê mais. E hoje você anda nos bairros de Manaus, a mulherada ela se ressente disso, porque ali ela era atendida com vários exames, muitos que saíam ali na hora. E esse benefício, que eu considero isso um benefício necessário, ele sumiu das ruas. E a outra questão é uma questão que afeta o esporte. E tem muitas mulheres que são atletas e que não são atendidas, não são alcançadas pelo Estado, pelo município, como incentivo. Você vê atleta no sinal, vendendo rifa, vendendo as coisas para conseguir dinheiro para comprar passagem, para representar o Estado lá fora. Isso é um absurdo. Coronel, em relação à questão da educação, né? A gente sabe que a educação também ela é uma base, né? Para que os nossos jovens possam ter uma disciplina, uma hierarquia também, até mesmo dentro da própria sala de aula, né? Para não ser mais vítimas dessa criminalidade. Nesse caso, né? A proposta também para a área da educação hoje, dentro do estado do Amazonas, não apenas para a capital, como também para o interior. Então, você tocou num ponto fundamental, que o Pitanga já tinha falado disso lá atrás, aqui com ele, no outro bloco. Não existe segurança pública sem educação. E isso não é clichê, nem é jargão. É a
questão de você atuar na causa. Nós precisamos melhorar, discutir e aperfeiçoar o nosso sistema educacional. Valorizar os profissionais da educação, tá entendendo? Trabalhar uma matriz curricular que coloque o adolescente lá, quando ele terminar o ensino médio, apto ou para ir para a universidade, ou para ir para o mercado de trabalho, ou para ir para uma escola técnica, buscar um curso técnico, porque tem vários cursos técnicos que você consegue gerar a sua renda. O pior cenário é não ter isso. Então, hoje, a principal política pública que tem que ser implementada, não só no Amazonas, mas em vários estados brasileiros, é como absolver o jovem que conclui o ensino médio e não chega no ensino superior. Porque se não tiver uma política pública para esse jovem, ele vai aumentar os números da violência lá na segurança pública. Então, por isso que eu digo que não tem como ter uma boa segurança pública se nós não tivermos uma educação de qualidade. Bom, já o sol já se pôs, né? Todo dia o pôr do sol aqui é a hora do rush. O Milton está por aí. O Milton tinha que vir aqui, ficar em pé mesmo por aqui, já que ele cedeu o lugar. O Thiago não veio para isso. O Thiago veio me visitar, veio conversar comigo aqui. E eu cobro dele, que é um filho bem presente, né? E eu gosto de sempre estar conversando. São todos adultos, meus filhos, né? Então, isso é eu que necessito ter uma carência efetiva, né, de conversar com esses meninos, né? O Ricardo veio, hoje passou o dia todo trabalhando aí. Eu queria agradecer mais uma vez, saiu o Milton Cordeiro, que acabou cedendo lugar. Bom, o Thiago. Por gentileza, fica aí. Não. Você tinha lugar para você? Fique aí para o fechamento. Só para me dar uma boa noite. Claro. Isso. E agradecer a presença do coronel. Eu que agradeço a presença. Grande honra estar aqui com o senhor. Honra minha. E também para o senhor. Amanhã temos outro pôr do sol. Quem vem amanhã? Amanhã nós temos um convidado e o assunto tem a ver com tecnologia, TI, tudo isso. É o Wesley Rabelo, ele é gestor de TI e presidente da AATEC. O que é a AATEC? É a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação. Show. Então ele vai estar aqui porque é um assunto do momento, o senhor sabe disso, né, Coronel? E que a gente quer saber como é que ele enxerga hoje, primeiro, a juventude aqui, se tem curso, se há alguma informação melhor. Falar das novidades que estão chegando. É claro, e eu quero aproveitar para parabenizar o Quara. Quara, excelentes questionamentos. Meu amigo, top, meu irmão. Filho de quem você é, sem dúvida alguma, e com o talento que você tem, né? Assim como o nosso amigo aqui, o Denison, né, Denison? Denison Araújo, porra. Vamos torcer para o nosso Flamengo. Eu tive a chance de contar a piada, mas não dá porque uma piada agora aí, tem rapidinho? Uma piada. Então, tchau, tem mais não. Obrigado, Coronel. O corte já foi a piada. Pela presença do senhor. Obrigado, hein? Coronel, um Eu abraço. que agradeço. Quero aqui deixar meu cordial boa noite aos ouvintes, à turma aqui da nossa Rádio Cavoc. Foi engrandecedor poder vir aqui. Falar em tecnologia, Patrick, esse é um dos maiores desafios da segurança pública no próximo governo. Desenvolver um sistema tecnológico de comunicação que nos permita monitorar os rios. Porque se não for assim, nós não conseguiremos dar conta desse recado aí. Então amanhã, novo pôr do sol, a hora do rush. Você está convidado. Tchau, pessoal. Não se levantem agora. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!